Você está me dizendo que Jesus era ansioso. Sim, Jesus viveu momentos de muita ansiedade, Me diz de onde que você tirou essa ideia? da sua própria história de vida, ou seja, da própria história de vida de Jesus. Por favor, vamos lá. Gostaria de saber realmente a verdade. Sim, sem problemas. Eu te darei 3 razões para consolidar o meu entendimento acerca desse assunto. A primeira coisa que podemos considerar é o acúmulo de pancadas emocionais na vida da criança Jesus desde o ventre de sua jovem mãe Maria. A segunda razão é uma exclamação feita por ele mesmo, segundo o relato do Dr. Lucas, que diz: "Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento." E a terceira e última razão é a sua ansiedade sentida no Getsemane, naquela profunda oração para o Pai. Essas 3 teses suas podem ser derrubadas facilmente pelo próprio Messias, que um dia ele disse: "Não andeis ansiosos por coisa algumas nessa vida." Foram suas palavras no famoso Sermão da Montanha. E Jesus nunca foi contraditório no que ele disse. Sim, com certeza. Jamais nunca ensinou algo que não fosse praticado por ele mesmo. Então, como você me explica isso? É simples. Vou te explicar. Temos que considerar o contexto dos acontecimentos. Vamos considerar um acúmulo de pancadas emocionais na vida do nosso amigo Galileu desde a sua formação no ventre de sua mãe até a vida adulta. Sabemos que todos os conflitos emocionais de uma gestante influenciam diretamente na construção e estruturação do psiquismo humano. No caso da mãe de Jesus, encontramos situações bem difíceis de ser digerida por seu alto índice de complexidade e de responsabilidade. Ah, mas a Maria foi escolhida para essa missão, não foi? Sim, porém, ela era humana. Então me fala, quais foram as pancadas emocionais vividas por ela? Podemos começar, por exemplo, pela visita do anjo, quando menos esperava na viração do dia. Isso lhe causou grande perturbação e medo, você não acha? Uma gravidez sem coito, ou seja, sem relação sexual, questionada fortemente pelos seus pais, julgada pelo seu esposo José ao saber da sua gravidez, medo de abandono e rejeição pelas pessoas do seu convívio, a viagem para a casa da prima Isabel, na Judéia, sozinha e a pé, e as dificuldades de encontrar um lugar decente para dar à luz ao que seria o Salvador do mundo. Ah, sim, entendo. Então as coisas melhoraram para eles depois do nascimento de Jesus? Após ser circuncidado com 8 anos de vida, deu início a uma nova fase de acontecimentos com profundas marcas emocionais, e desta vez afetando diretamente o recém-nascido Jesus. Poderia me dizer quais foram esses acontecimentos? Sim, com certeza. A fuga para o Egito, enquanto as crianças nascidas em Belém nos últimos dias eram atravessadas pelo fio da espada, a mando de Herodes no intuito de matá-lo, ao percorrerem 2.000 quilômetros a pé até chegar no Egito. Frio, fome, salteadores, tempestade, calor escaldante. Dá para imaginar o desgaste emocional disto? Tá, ele era só uma criança. Com certeza não lembrou nada disso na sua vida adulta. Posso te dizer que pensar assim é um ledo engano. O nosso inconsciente registra tudo, desde o ventre da nossa genitora. Com 2 a 4 anos de idade, ele é tirado do Egito e mais uma viagem de 2.000 quilômetros de volta para Nazaré e, detalhe, a pé. Teve uma vida no anonimato, temendo ser morto pela dinastia herodiana. Por isso seus pais o tirou tão rapidamente do meio dos doutores em Jerusalém. Após 3 dias de angustiosa procura, ele tinha 12 anos na época. Enfrentou conflitos com seus irmãos ou primos por inveja e falta de credibilidade para com ele em relação à sua missão. Eles não acreditavam nele. Então podemos entender que Jesus trazia consigo marcas emocionais registradas no seu inconsciente, tais como medo de ser abandonado,
medo de ser assassinado, desejos reprimidos, insegurança em relação ao mundo, medo de falhar em sua missão, gatilhos emocionais que dispararam pelo seu inconsciente o tempo todo no intuito de levá-lo à procrastinação e à autossabotagem de sua missão. Isto foi se acumulando até chegar aos seus 30 anos de idade. Jesus experimentou todas as emoções que eu e você sentimos. E o que chamo de transtorno de ansiedade, se estruturando sobre experiências emocionais, trazendo um aprendizado que promove resultados de muitas dores. Jesus não viveu até os 33 anos de idade? Não estou conseguindo formular, não estou entendendo. Calma, respira, que eu vou te explicar. Porém, aos 30 anos, ele fez o seu autorreprocessamento, reestruturando todo o seu psiquismo, dissolvendo assim todas as suas dores, angústias, inseguranças emocionais. Então você está dizendo para mim que Jesus fez terapia? Sim, eu acredito que terapia é o termo correto para justificar todo esse processo. Quando isso aconteceu? Logo após o seu batismo. Mas vem cá, quem foi o terapeuta? Ele mesmo foi o seu terapeuta. Agora quero que você me prove isso. Está escrito aonde? Na Bíblia. Quem disse isso? Mateus e Lucas. Quanto tempo durou esse reprocessamento? 40 dias e 40 noites. Onde isso tudo aconteceu? Me fala. No deserto da Judéia. Sabe me dizer como foi esse reprocessamento? Sim, aconteceu da seguinte forma. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e, assentando sobre uma pedra, com os olhos fechados, ele assiste o filme da sua própria história, passando em sua mente. E todas as marcas emocionais, angústias, traumas vão se dissolvendo. E assim, ele vai deixando ir a sua infância, o seu pai José, a carpintaria, seus irmãos, seus amigos, a cidade de Nazaré. Sim, ele se despiu-se de uma sombra chamada medo e vestiu-se de uma exatidão chamada poder. Ele se despiu-se de um manto de filho de Maria e vestiu-se de filho da humanidade. Ele despiu-se da capa de carpinteiro e vestiu-se de salvador do mundo. Ele reprocessou só o seu passado? Não, todo o seu futuro também foi reprocessado. Ah, sim, mas como foi isso? Ele escolheu a palavra de salvação ao invés de pão. Escolheu amar do que tentar a Deus. Escolheu um reino de paz do que um reino de guerra. Escolheu adorar e servir somente a Deus do que ao diabo. Tá, por que ele se sentiu tão ansioso antes da Páscoa, extremamente ansioso no Getsemane? Boa pergunta. Então redobre a sua atenção, que eu irei te explicar agora. No caso de Jesus, temos dois tipos de ansiedade distintas: ansiedade saudável e transtorno de ansiedade, que são gatilhos de traumas emocionais gerados desde a infância, que, se não reprocessados, permanecem a vida toda no seu inconsciente. Já a ansiedade saudável é a reação emocional que nos prepara para situações adversas. Estar ansioso na ceia foi natural, por saber que ali começaria a sua via dolorosa. Já no Getsemane, o cálice simbólico da ceia iria se tornar real. Por isso, uma descarga de adrenalina forte e contínua, equivalente ao que ele iria passar. Agora vê a lógica disso. O ciclo da adrenalina acelerou o coração, a respiração ficou curta, todo o sistema nervoso se contrai para que ele não tenha um infarto. Isso gerou uma pressão no sistema que romperam vasos aéreos menores. Ouvido, olhos, narinas sangraram, misturando lágrima, suor e sangue, somatizando uma hematidrose. Nenhum outro homem que já pisou nessa terra viveu uma crise de ansiedade tão exacerbada quanto a Jesus. Não é à toa que ele pediu ao Pai: se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Um cálice de pecado, transgressão e muitas dores,
dores de toda a geração que compreende de Adão até os dias futuros depois de nós. Correto? Ah, tá. Por isso toda essa angústia e sofrimento no Getsemane, não é? Se você está passando por algum transtorno emocional, não hesite em buscar ajuda com um terapeuta. Meu nome é Mariomilson Ribeiro. Eu sou formado pelo Instituto Europeu de Terapia de Reprocessamento Generativo. Sou membro do Conselho Internacional sobre o número 13223. Meu contato está em algum lugar aqui abaixo. Me procure, estou te esperando.